Boa noite a todos. O vereador José Roque de Camargo fará a leitura da Bíblia Sagrada. Salmo 20. A segurança da nação. Javé, e responde o dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do santuário ele mande socorro para você. E o apoie desde Sião. Que ele se lembre de suas ofertas todas e aprecie o seu holocausto. E lhe dê tudo o que o seu coração deseja e realize todos os seus projetos. Possamos alegrar-nos com a sua vitória e hastear a bandeira em nome do nosso Deus. Que Javé realize todos os seus pedidos. Agora reconheço que Javé dá vitória ao seu ungido. Ele responde do seu templo celeste, com os prodígios de sua mão vitoriosa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quando a nós invocamos o nome de Javé, nosso Deus, eles se curvam e caem. Nós nos mantemos em pé. Javé dá a vitória ao rei e responde para nós quando chamamos a ti. O senhor secretário procederá à chamada regimental. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadeira de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Presente. Vereador Nilson Ventres. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Vereador Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018. Passamos agora para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 141, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 7ª sessão ordinária de 2018. Coloco em discussão a ata da referida sessão e, se algum vereador desejar retificar ou impugnar a ata, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 7ª sessão ordinária de 2018 aprovada pelo plenário. Passamos, nesse momento, para a leitura do material de expediente. Ofício da Prefeitura Municipal Anjá Paulista, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Em atendimento ao conteúdo no ofício 180 de 2018 DTL, referente à Lei Municipal número 3.189, 13 de junho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do cardápio da alimentação escolar oferecida aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Informo inicialmente que o sítio deveria ter encaminhado diretamente para a Secretaria Municipal da Educação, ao invés de ser encaminhado para todas as unidades escolares, uma vez que somos responsáveis pela execução do serviço em destaque, evitando-se com isso o uso de elaboração de vários papéis impressos para a mesma função, deslocamento de funcionário e gasto com combustíveis, entre outros. A citada lei está sendo cumprida com os cardápios sendo encaminhados para as unidades escolares e lá sendo divulgado nos refeitórios, para o devido conhecimento dos alunos e atendidos. Também ocorre a divulgação no site da Prefeitura Municipal de Anjá Paulista, na página da Educação. Gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar os nobres vereadores para visitarem tanto a unidade escolar, bem como a própria cozinha piloto, para que com isso possam ter real conhecimento do vasto e delicado processo de elaboração e distribuição da merenda escolar, tão bem executado pelos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, visando entregar aos alunos uma alimentação de qualidade que exige nas suas necessidades diárias de nutrição.
Atenciosamente, Elizabeth Bafa Rodrigues, secretária municipal de Educação. Ofício 115 de 2018 da Prefeitura Municipal de José Paulista, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Em atendimento ao conteúdo do ofício 151 de 2018 DTL, onde o vereador Pablo Guilherme Garpelli questiona as condições do uso do parque infantil na Escola Municipal Professora Célia Pascotto Ranger. Informo que o citado local de recreação não oferece risco às crianças, sendo constantemente inspecionado por funcionários e professores. Temos nesse parque uma casa de madeira com sinais de deterioração pelo tempo e que aguarda a devido descarte. Informo que, com a prevenção a acidentes, esse brinquedo não é utilizado pelas crianças. Quanto à areia, informo que a reposição desta já está prevista e aguarda a finalização dos trâmites de sua aquisição. Informo também que está nos planos desta secretaria a modernização do parque, com a devida troca dos brinquedos. Atenciosamente, Elizabeth Bafa Rodrigues, secretária municipal de Educação da José Paulista. Encaminhamento dos processos na 8ª sessão ordinária, dia 28 de maio de 2015, em primeiro turno de votação. Processo número 178, projeto de lei número 16 de 2018, do Poder Executivo, que institui o benefício de gratuidade no transporte urbano municipal de José Paulista em favor dos estudantes da rede pública de ensino fundamental portadores de deficiência físico, motora, auditiva, visual ou mental e da outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 265, projeto de lei número 20 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 300, projeto de lei número 21 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 301, projeto de lei 22 de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o município da José Paulista, SP, a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com ortógono de garantia e da outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 312, projeto de lei número 23 de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e dá outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Em único turno de votação, processo número 311, projeto de resolução 1/2018, dos vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, Ivete Aparecida Migrani, José Roque de Camargo, Nilson Ventes, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Vidala, Rodrigo Marcon, Tiago Roma Zanqueta, que dispõe sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal da José Paulista e a nomeação de membros e da outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo número 318, requerimento 11 de 2018, dos vereadores Rodrigo Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, José Roque de Camargo e Ivete Aparecida Migrani, que requerem cópia na íntegra das portarias de nomeação dos atuais secretários municipais e requerem cópia na íntegra da portaria da nomeação das comissões de licitação, da portaria de nomeação do pregoeiro e da equipe de apoio. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Em segundo turno de votação, processo número 247, projeto de lei 19 de 2018, dos vereadores Carlos Alberto Rossi e José Francisco de Moura Campos, que institui o projeto Escola Segura na rede pública e particular de ensino no âmbito do município da José Paulista. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Senhor presidente, não há mais leitura do expediente. Eu gostaria de informar a todos a respeito da nossa internet. Nós temos a contratação, um contrato com um provedor de internet, e às vezes ele oscila, né?
mas também da mesma forma que, de repente, oscila na nossa casa. E, em função disso, nós estamos gerenciando o sinal hoje, e, de repente, se tiver que cortar o Wi-Fi aí, alguns de vocês ficarem sem o sinal, é porque está sendo reservado para transmissão, né? E, mesmo assim, a gente tem que torcer para que não caia, porque a internet não é culpa da casa. Nós também contratamos ela como todo munícipe contrata uma internet para sua casa. Eu vou fazer a leitura de uma denúncia que foi protocolado nesta casa no dia 18 de maio. Ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Laranjal Paulista, senhor Carlos Alberto Rossi. Marcelo Augusto Barbieri, brasileiro, solteiro, técnico de contabilidade, portador da cédula de identidade RG número 19.440.444, inscrito no CPF, sob número 110.274.948-62, título de eleitor número 18.334.458.0183, zona 209, seção 0026. Residente e domiciliado na rua Júlio Prestes, número 540, bairro Centro, na cidade de Laranjal Paulista, São Paulo. Vem respeitosamente à sua presença, com nos artigos 4º e 5º do Decreto de Lei 201 de 1967, sem prejuízo dos demais permissivos legais pertinentes, apresentar denúncia para apuração de infrações políticas administrativas com pedido de afastamento do cargo e impeachment. Em face do prefeito municipal, Dr. Alcides de Campos Júnior, haja visto a prática de infrações político-administrativas, crimes de responsabilidades e atos de improbidade administrativa, conforme razões de fato e de direito a seguir descritas, requerendo seja decretada a cassação de seu mandato, bem como a inabilitação para exercer função pública, pelo prazo de 5 anos, entre parênteses, artigo 1º, parágrafo 2º, Decreto de Lei número 201 de 67. A denúncia que ora se apresenta tem o intuito de demonstrar que o atual prefeito de Laranjal Paulista, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, vem incorrendo em atos que ferem a Constituição Federal Brasileira, ferem legislações federais e municipais, ferem diversos princípios administrativos e ferem a dignidade de boa parte da população laranjalense, principalmente daquela recorrentemente mais sofrida. Tem o condão de demonstrar que, ao longo de 1 ano e meio de mandato, aproximadamente o 1º ano de mandato do chefe do Poder Executivo Municipal, foram diversas as demonstrações que o senhor prefeito Alcides de Moura Campos Júnior não sabe governar Laranjal Paulista de maneira zelosa e responsável, com a eficiência esperada de gestores públicos, nem ele e nem sua equipe de confiança. O denunciado é prefeito do município de Laranjal Paulista, sujeitando-se ao regime jurídico definido pelo Decreto-Lei nº 201 de 67. Tal diploma legal, em seu artigo 4º, assim prevê. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do seu mandato. Item 7. Praticar contra expressa disposições de leis, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Item 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Item 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade do decoro do seu cargo. Em sua conduta como chefe do Executivo Municipal, o denunciado infringiu todos os incisos acima discriminados. Passa o denunciante agora a detalhar as condutas do denunciado feitas ao arrepio da lei, as quais autorizam a instalação de uma comissão processante nos moldes do Decreto-Lei nº 201 de 1967. Tais condutas autorizam ainda o seu afastamento liminar, bem como, ao final do processo, a sua cassação. Vejamos.
Eleito com uma expressiva votação, vencendo 2 candidatos tradicionais da política laranjalense, Dr. Alcides significava a esperança e a mudança. No entanto, as práticas de governo mostraram que ele representa um sistema conhecido e repudiado em todo o Brasil. Começou com a tentativa de contratar sem licitação empresas de lixo, passou para a importação de pessoas sem qualquer ligação com a cidade para gerir cargos chaves na administração, e culminou com o nome da cidade ligado às denúncias e investigações de corrupção, justamente no momento dos mais escandalosos políticos do país. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagram, na quarta-feira, 9 de maio de 2018, a Operação Prato Feito, em 30 municípios de São Paulo. A ação visou investigar a autuação de associações criminosas compostas por empresários, lobistas e agentes públicos para fraudar licitações e desviar recursos públicos da área da educação em prefeituras, principalmente da merenda, transferidos por meio do Programa Nacional da Alimentação Escolar. O inquérito principal foi instaurado em 2015, com o objetivo de aprofundar investigações sobre a continuidade de esquemas ilegais na merenda escolar em diversos municípios paulistas. Segundo as apurações, um cartel de empresas atuava para direcionar procedimentos licitatórios, superfaturar contratos e, assim, desviar recursos públicos por meio de prestação de serviços terceirizados no fornecimento de produtos alimentícios ou de refeições prontas. Prefeitos e secretários municipais de educação eram procurados com proposta de vantagens ilícitas em troca da terceirização da merenda nas escolas. O grupo estipulava nas licitações valores de lances em que cada uma das empresas seria vencedora. Por meio de pagamentos de propinas, editais eram elaborados com inclusão de cláusulas restritivas que beneficiavam o cartel e direcionavam a concorrência. As irregularidades envolvem ainda aquisições de uniforme e material escolar, além de serviços de limpeza e de capacitação de mão de obra em corte e costura. No curso das investigações, a CGU realizou fiscalizações e levantamentos de informações que constataram 65 contratos com indícios de fraudes, envolvendo a participação de 29 empresas em 30 prefeituras. O valor dos contratos ultrapassa 1,6 bilhão. O potencial prejuízo aos cofres públicos ainda não foi apurado. A Operação Prato Feito contou com a participação de 33 servidores da CGU e 577 policiais federais. Foram cumpridos 154 mandatos de busca e apreensão de pessoas jurídicas e físicas envolvidas no esquema, bem como nas 30 prefeituras investigadas: Águas de Lindóia, Araçatuba, Araras, Barueri, Caconde, Cosmópolis, Cubatão, Embu das Artes, Olambra, Hortolândia, Itaquaquecetuba, Jaguariúna, Laranjal Paulista, Leme, Mairinque, Mauá, Mogi Guaçu, Mongaguá, Montemor, Paulínia, Peruíbe, Pirassununga, Registro, São Bernardo do Campo, São Paulo, São Sebastião, Sorocaba, Tietê, Várzea Paulista e Votorantim. Como já era de se esperar, os cidadãos da nossa pequena e pacata cidade de Laranjal Paulista amanheceram perplexos com as notícias supracitadas, bem como a presença da Polícia Federal na casa do prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, do secretário de Esportes e Lazer Alzírio Cesarino e na sede da Prefeitura Municipal. De acordo com a Operação Prato Feito, Alzírio Cesarino, secretário de Esportes e Lazer da cidade, e representante dos interesses do então candidato Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, solicitou vantagem indevida a um empresário que seria líder da associação. No relatório da denúncia feito pela Polícia Federal, mostra que Alcides de Moura Campos Júnior achou o valor da propina repassada pelo empresário no valor de 5 mil baixa e pediu mais. O prefeito e outros servidores são investigados pela Polícia Federal por corrupção passiva, corrupção ativa e vantagem indevida. O doutor
entre aspas, abre aspas, o doutor, ele não gostou muito pelo valor, sabe? Ele falou, mas só 5 mil? Mas caramba, Alziro, tem gente aqui que está dando 30 mil, 40 mil e vai ter um lucro anual de 400 mil, cara. Será que ele não pode ajudar? Ajudar mais? Fecha aspas. Descreve a investigação em trecho de conversa telefônica entre Alziro Cesarino e o responsável pelo pagamento. Ainda conforme a denúncia da Polícia Federal, a vantagem devida foi entregue pelo empresário ao prefeito e seu representante, por meio de 2 cheques, um no valor de R$ 2.400 e outro predatado no valor de R$ 2.600, onde ambos foram depositados na conta pessoal do prefeito. Assim, o requerente tornou-se notícia nacional, por estar sendo investigado na Operação Prato Feito. Junta-se aos autos reportagens feitas pelo G1, site de notícia da Globo.com, de propriedade da Globo Comunicações, bem como cópia do relatório da denúncia para provar tais fatos. Da empresa, sim, Comércio de Descartáveis Limitada EPP, SYM. Segundo o relatório da Polícia Federal, a empresa, sim, Comércio de Descartáveis Limitada EPP, também é alvo da Operação Prato Feito. Ainda segundo o relatório, as empresas Carlinhos e Joselir, em conluio entre si e pré-acordadas com agentes públicos, vence determinados lotes com a presença de Francisco Carvalho, Tietê EPP, e sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP. Essas fraudes citadas pelo relatório da Polícia Federal ocorreram na cidade de Pirassununga. Segundo o relatório da Polícia Federal, o doutor Eduardo é advogado do atual prefeito de Pirassununga. Intermediou o recebimento de vantagem ilícita do núcleo Carlinhos e interesse do prefeito. Há indícios de que compõe associação criminosa com o prefeito Ademir Alves Lindo e o secretário de Educação Orlando Bastos Bonfim, quanto a Prefeitura de Leme agiu na qualidade de lobista do núcleo. Apenas a título argumentativo, Alziro Cesarino, ex-secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Laranjal Paulista, recebeu vantagem ilícita do núcleo Carlinhos, consistente num cheque que dias depois compensou na conta corrente do atual prefeito em exercício. Dessa forma, há indícios de que a contratação da empresa Sim Comércio de Descartáveis Limitada EPP pelo município de Laranjal Paulista também tenha ocorrido de maneira irregular, uma vez que esta empresa já recebeu, no ano de 2018, a quantia de R$ 276.210,23 das licitações e seus cancelamentos. Pesquisando no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram encontradas diversas representações, sempre versando sobre problemas nos editais de licitação. Ao analisarmos os processos número 6180-989-17-0, 8130-989-17-1, 8164-989-17-0, que versam sobre a impugnação do edital de pregão presencial 6/2017 e 11/2017 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação e manutenção em geral, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos. Nos processos supracitados, foram determinados a suspensão imediata dos processos licitatórios. Após a citação da Prefeitura, os processos licitatórios foram cancelados. Procedimentos iguais ocorreram nos processos do Tribunal de Contas, número 101-8907-989-17-2, 194-56-989-17-7 e 4183-989-18-5, que versam sobre aquisição de diversos materiais de higiene, limpeza e descartável para a Secretaria Municipal da Educação. Junta-se ao presente requerimento cópias dos despachos dos processos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dos contratos de dispensa e de licitação. A Prefeitura de Laranjal Paulista, desde o início da gestão do prefeito Dr. Alcides, já pagou às empresas Sanepave, Daer, Emansur, Alfa e Soluções Serviços, através da modalidade dispensa de licitação, a importância de R$ 3.789.067,21.
Da contratação da empresa Sanepar, a empresa Sanepar Saneamento Ambiental Limitada foi contratada por dispensa de licitação, pois, segurando a Prefeitura Municipal, haveria emergência na contratação. Eis que não conseguiria manter o serviço de coleta de lixo na cidade. Estranhamente, a coleta era realizada normalmente pela Prefeitura até o início da gestão do prefeito Dr. Alcides. Somente no ano de 2017, a Prefeitura de Laranjal Paulista pagou à Sanepar, pela modalidade dispensa de licitação, a quantia de R$ 902.081,46, da contratação da empresa Daer e Mansur. A empresa clínica médica Daer e Mansur Limitada foi contratada por dispensa de licitação, pois, segurando a Prefeitura Municipal, haveria emergência na contratação. Eis que não conseguiria manter os serviços médicos do convênio com a Santa Casa local. Assim, a empresa supracitada foi contratada de forma emergencial pelo valor de R$ 144.930, pelo período de 180 dias a partir do 1º de junho de 2017. Já no dia 14 de agosto de 2017, a Secretaria de Saúde de Laranjal Paulista, a secretária de Saúde de Laranjal Paulista, a senhora Estela Bianca Gonçalves Brasil Psato, solicitou o aditamento do contrato da empresa Daer e Mansur para a inclusão de mais 2 médicos, orçados em R$ 15.000 cada, totalizando mais R$ 30.000 no contrato com a Prefeitura, que passou a ter um valor de R$ 174.930. Assim, desde o não de 2017 ao mês de abril de 2018, a Prefeitura Municipal pagou à empresa Daer e Mansur a quantia de R$ 1.794.495,65 pela modalidade dispensa de licitação. Da contratação da empresa Alfa. Como se não bastasse o absurdo da contratação da empresa Daer e Mansur, a Prefeitura Municipal contratou para gerir a saúde da cidade de Laranjal Paulista, novamente pela modalidade dispensa de licitação, as empresas Instituto Alfa de Medicina para a Saúde, que já recebeu nos primeiros 5 meses deste ano de 2018 a quantia de R$ 604.682,67. Da empresa Soluções Serviços. No ano de 2017, a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli foi contratada pelo município de Laranjal Paulista pela modalidade dispensa de licitação para fornecimento de merenda escolar e serviços de limpeza, recebendo o montante de R$ 487.807,43. Já no ano de 2018, a mesma empresa foi vencedora de algumas licitações para os mesmos serviços, já tendo recebido a quantia de R$ 863.882,36. Dessa forma, em pouco mais de um ano, a empresa Soluções Serviços já recebeu do município a quantia de R$ 1.351.689,79. Do desrespeito ao artigo 4º, itens 7, 8 e 10º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Todos os atos acima citados mostram desprezos pelos recursos públicos, negligências na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, bem como modo incompatível com a dignidade e decoro inerentes ao cargo. Efetivamente, os recursos destinados ao município não estão sendo bem empregados. É uma consequência trágica de todas essas irregularidades denunciadas, apontadas e investigadas. Será a interrupção dos repasses de verbas federais em virtude de todos os escândalos e fraudes. Nesse sentido, o afastamento cautelar do prefeito encontra-se em amparo legal, não apenas na possibilidade de dificultar o acesso às provas, mas também para garantir a ordem pública e o clamor social. A apuração de todas as fraudes não pode se concretizar enquanto o denunciado estiver frente do Executivo Municipal. Sua presença como prefeito prejudica a elucidação por completo de todas as denúncias. O afastamento imediato do prefeito, desta forma, está plenamente justificado,
não pode ficar à frente do governo porque sua presença impediria a análise total dos documentos necessários à apuração das irregularidades e fraudes na administração de Laranjal Paulista. Desta forma, o denunciante se faz valer da presença para pedir a instalação de uma comissão processante nos exatos moldes do Decreto-Lei nº 210/67, para cassar o mandato do prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, determinando seu imediato afastamento do cargo. Do afastamento cautelar. A presente comissão processante tem sua previsão no Decreto-Lei nº 201 de 67, em seu artigo 5º, ao definir qual o trâmite a ser seguido. O referido diploma legal assim prevê. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito. Se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Ou seja, o Decreto-Lei 2001 de 67, ele prevê as hipóteses de infrações político-administrativas às quais o prefeito estaria sujeito, bem como estabelece o rito a ser seguido para esse processamento, salvo se a legislação do Estado respectivo não dispuser de forma contrária. A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, é expressa em prever a possibilidade de afastamento cautelar do chefe do Executivo, tão logo seja a denúncia recebida pela Assembleia Legislativa. Artigo 49. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilidade perante um tribunal especial. Parágrafo 3º. O governador ficará suspenso de suas funções, 1. Nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador sem prejuízo do prosseguimento do processo. É possível o afastamento cautelar do prefeito municipal, desde que deliberado pelo quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. É oportuno lembrar ainda que a mesma Constituição do Estado de São Paulo, ao dispor de autonomia municipal, traz o balizamento desta autonomia em seu artigo 144. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nessa Constituição. Dessa forma, o município tem autonomia, mas precisa seguir os princípios determinados na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Há princípios explícitos e explícitos. A determinação que a Câmara Municipal guarde simetria, tanto em atribuições gerais, como legislar e fiscalizar o Executivo, como nas próprias atribuições específicas de suas comissões. Dentre elas, a que julga o chefe do Executivo por suas infrações político-administrativas. É princípio explícito a ser seguido pela lei orgânica do município. A lei orgânica do município, no entanto, é silente quanto ao procedimento, afirma apenas em seu artigo 54. Artigo 54. O prefeito e o vice-prefeito serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e de responsabilidade, nos termos da legislação federal, pela Câmara Municipal, nas infrações político-administrativas, nos termos da lei, assegurados, dentre outros, requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, e a decisão motivada que se limitará a decretar a cassação do mandato do prefeito. Acerca do direito material, a lei orgânica remete à legislação federal afeita ao tema, e a única regra de procedimento mencionada na lei orgânica é a fixação da competência da Câmara Municipal. O presente requerimento, consoante a norma invocada, é dirigido à autoridade competente e deve seguir o rito previsto na Constituição do Estado de São Paulo, complementando pelo rito descrito no próprio Decreto-Lei 201 de 67. Dessa forma, pedimos assim que, recebida a presente denúncia,
e criada a comissão processante pertinente, seja determinado o afastamento cautelar do prefeito municipal, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior. Não obstante a Constituição do Estado de São Paulo afirme ser imediato afastamento, uma consequência direta do recebimento da denúncia e instauração da comissão processante, prescindido, inclusive, dessa fundamentação, parece-nos coerente que seja explicitado à sociedade a necessidade dessa medida cautelar. É oportuno lembrar que a Constituição da República, ao tratar do processo do presidente da República por crimes de responsabilidade do Senado Federal, determina que, tão logo seja instaurada a comissão processante pelo Senado, o presidente fica suspenso de suas funções. Os documentos acostados aos autos mostram, de forma inequívoca, a negligências com recursos públicos. Mostram ainda que a presença do prefeito frente ao executivo municipal prejudicará não apenas o andamento da presente comissão, processante, dificultará em acesso a documentos, mas também o repasse de recursos do governo federal frente à investigação da Operação Prato Feito. O afastamento do chefe do executivo de seu cargo atende ao bom andamento de processo como medida cautelar e também ao clamor público protegendo a ordem social. Por derradeiro, é conveniente lembrar que a Constituição Federal também prevê o afastamento cautelar do chefe do Executivo de forma automática, assim que é recebida a denúncia pela Câmara, autorizando o Senado a processar o presidente por infrações político-administrativas, ou seja, nenhuma legislação considera conveniente a permanência do chefe do Executivo enquanto durar os processos apuratórios. Dos pedidos. Ante todo o exposto e apresente para requerer, seja instaurada na forma do Decreto-Lei 210/67 uma comissão processante para apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Laranjal Paulista, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, nos atos descritos na inicial aqui apresentada, notadamente quanto às denúncias de corrupção passiva, corrupção ativa e vantagem devida, demonstradas através do relatório da Polícia Federal, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, com relação à Operação Prato Feito, especialmente diante da contratação das empresas Sim Comércio de Descartáveis Limitada, EPP, e Soluções Serviços Terceirizados, Eireli. A contratação das empresas Sanepave, Daéria Mansur, Alfa e Soluções Serviços, através da modalidade de dispensa de licitação, cujo valor já ultrapassou a importância de R$ 3.789.067,21, procedimentos das licitações iniciadas e canceladas após determinação de suspensão dos processos licitatórios pelo Tribunal de Contas do Estado. B. Seja determinado o afastamento liminar do prefeito municipal, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, ficando o mesmo suspenso de suas funções de chefe de executivo pelo prazo de 180 dias, por analogia dos artigos 49, parágrafo 3º, 2 e parágrafo 4º da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 86, parágrafo 1º, item 2 da Constituição da República, eis que sua permanência no cargo interfere na apuração das denúncias aqui formuladas, bem como possa ocorrer o corte nos repasses de verbas para a merenda escolar diante das investigações da Controladoria Geral da União. Esse afastamento deve ser aprovado pelo quórum de 2/3 dos membros da Câmara. Deve ser aprovado por 2/3 dos membros da Câmara. Item C. Seja o presente feito processado na forma do artigo 5º e seguintes dos decretos de lei número 210 de 67, combinado com a Constituição do Estado de São Paulo, e ao final seja julgado procedente o pedido de cassar o mandato do Dr. Alcides de Moura Campos Júnior. Indica como provas do alegado os documentos horas acostados e requer seja requerido ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado, os relatórios referentes à atuação daqueles órgãos na aplicação de verbas públicas no município de Laranjal Paulista no período compreendido entre 1 de 2017 a 18 de 5 de 2018. Notadamente, as investigações referentes ao repasse de verbas federais para a merenda escolar, saúde e coleta de lixo, principalmente as denúncias apresentadas a esses órgãos.
Requer ainda seja oficiado ao Ministério Público Federal para que envie cópia do procedimento que apura as denúncias de corrupção ativa, passiva e vantagem indevida conforme a operação prato feito. Requer seja as provas aqui indicadas e acostadas complementadas por tantas outras que a comissão processante regularmente instaurada julgue necessário. Nestes termos pede deferimento, Laranjal Paulista, 18 de maio de 2018, Marcelo Augusto Barbieri. Qual que é o trâmite? Recebemos a denúncia, foi pedido um parecer jurídico, o parecer não detectou nada de ilegal, nada de inconstitucional, e a denúncia teria que ser lida na primeira sessão ordinária que a Câmara fizesse, como eu acabei de fazer. Então, referente a essa denúncia, agora eu tenho que despachar para avaliação a uma comissão especial. Essa comissão ela será composta por 5 vereadores, respeitando a proporcionalidade partidária. Esta comissão terá um prazo de 10 dias para indicar se esta denúncia deverá ser transformada em acusação ou não. Caso seja transformada em acusação, anotei a mão aqui, terá que passar aqui pelo plenário essa acusação e deverá ser aprovada por 3/5 dos vereadores. Precisaria de 7 vereadores para aprovação. Depois disso, será constituída, o que o requerente pede, a comissão processante, através de sorteio. Essa comissão processante será composta por 5 vereadores, que serão sorteados, e esta comissão processante, em posse de todo esse material que foi protocolado, e de mais todo o material que ela poderá apurar, ela terá 90 dias para determinar a perda do mandato do prefeito ou não. Mesmo assim, dependerá da aprovação de 2/3 do plenário da Câmara dos Vereadores. Dependerá da aprovação de 8 vereadores. Esse é o trâmite. A Casa vai seguir rigorosamente o que manda o trâmite, o que manda a lei, o que manda o regimento, o que manda a lei orgânica, né? Respeitando tudo o que o requerente solicita aqui. Nós iremos dar início à palavra livre. E só que antes, eu só queria fazer um pedido a todos. Na palavra livre, o vereador ele tem a liberdade de se expressar da maneira como ele quer. Ele fala o que ele quer, ela é livre, né? E a Casa não sou eu, né? Eu estou de presidente na Casa. O presidente da Casa ele tem algumas regras a ser seguidas, né? E a gente pede, por gentileza, a todos vocês que evitem se manifestar. Ouçam os vereadores, mas não precisa vaiar, não precisa aplaudir, porque corre-se o risco, inclusive, de pedir suspensão da sessão e eu tenho que acatar. E até cancelamento. E não é isso que nós queremos. Nós, vereadores, e vocês, a gente quer que a pauta de hoje seja votada até o final, né? Então, se vocês vieram, se todos os senhores e senhoras vieram aqui para acompanhar, então a ideia, a gente pede já antecipadamente que as pessoas se comportem, façam silêncio, ouçam o vereador, né? E não sou eu, tá? Eu até recebo algumas críticas, às vezes, né, na rede social. Mas não pode se manifestar. Não é que não pode. A gente tem que, se algum vereador se sentir ofendido e pedir o cancelamento, eu tenho que acatar, né? Então a gente pede que todos tenham um pouco de compreensão, peço educadamente que se contenham, né? A gente sabe que às vezes, no calor, né, da empolgação, a gente acaba se empolgando e acaba querendo aplaudir, acaba querendo vaiar, né? Mas a gente pede, né, encarecidamente que, se possível, né, cada um procure se conter. Muito obrigado.
Dando início, encaminhado o material de expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Nilson Ventres. Senhor presidente, nobres pares, presentes, pessoal do internauta, da internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria de comunicar que hoje, novamente, a Secretaria de Serviço, na pessoa do secretário, com uma conversa hoje dentro da Secretaria de Serviços Municipais, infelizmente, a Prefeitura estava disputando vários serviços nas estradas rurais, como ano passado a gente fez aí a estrada do Interrios, e aonde na oportunidade tivemos que parar o trabalho por mais de 2 meses, por denúncia à Polícia Florestal, sabendo que existia um projeto junto ao secretário da Agricultura, do Meio Ambiente, aonde apresentou o projeto na caminhada do serviço. Esse projeto já existia. E, infelizmente, perde-se tempo, a população deixa de ser atendida, e agora a estrada Silvio Laurenti, que é conhecida como a estrada da Balsa da Capela, um serviço muito grande está sendo feito nessa estrada. Infelizmente, novamente, denúncias ocorrendo, porque pare, vem lá fiscalizar, denúncias que não é cabível, mas traz um transtorno muito grande à secretaria, dentro da administração, e quem paga, quem perde com isso aí é a população, que hoje está feliz, está contente com o serviço feito, mas infelizmente, por causa de denúncias falsas, que acreditam que, acho que não querem o melhor para a sua cidade, acaba acontecendo isso em Laranjal. Infelizmente, é a população que perde com isso. Senhor presidente, quero falar apenas sobre boatos maldosos que algumas pessoas estão soltando nas redes sociais, que vereadores da base aliada do prefeito estariam querendo barrar a CPI. Eu acho que essas pessoas se esqueceram de que a CPI já foi aprovada na última sessão do dia 14 de maio, por 10 votos favoráveis, e apenas um vereador não votou pelo grau de parentesco que tem com o prefeito. Senhor presidente, usam esse argumento para tentar manipular a opinião pública, pois aqui ninguém quer barrar a CPI. Pelo muito contrário, todos queremos que a verdade seja mostrada para toda a população. E quem confiou seu voto para eleger o prefeito, ou não, se votaram ou não votaram. As pessoas precisam saber, senhor presidente, que toda a CPI segue um trâmite legal. E vai chegar a hora de ser apresentada a defesa da administração municipal, oportunidade que não somente essa casa, mas toda a população terá a oportunidade de tomar conhecimento dos fatos. Senhor presidente, toda precipitação e falha, toda precipitação é falha e leva a erros que muitas vezes deixam marcas profundas. Portanto, um pouco mais de cautela e menos precipitação nos julgamentos que são feitos antes da hora pode prejudicar muito a cidade
Quem tem a perder é a cidade. O fato ocorrido é triste para Laranjal Paulista. Essa é a questão. Quanto pior é melhor? Vamos parar com isso, gente. Nós temos família. Nós temos gente nossa de Laranjal, de um berço aqui, nascido aqui. Nós queremos uma cidade boa. Queremos uma cidade honesta. Queremos uma cidade produzindo, fazendo o melhor para o povo de Laranjal. Nós fomos eleitos, sim, para fiscalizar, e o trabalho nosso é esse, vamos fiscalizar até o fim. Mas não precipitar e fazer julgamentos antes da hora. É só, senhor presidente, e boa noite. Com a palavra o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, presentes. Gostaria de registrar também a presença da Guarda Municipal. Gostaria de agradecer a presença deles em nome do comandante Roseval Wilson. Senhor presidente, eu também gostaria que não fosse verdade. Eu acreditava que não fosse verdade esses boatos que têm surgido nas redes sociais. Até porque essa casa aqui manifestou total apoio. O vereador Pablo, inclusive, disse que gostaria de fazer parte dessa CPI. A vereadora Regina. Então, não podemos deixar nos levar por algumas palavras aí que ando dizendo. Como também não podemos deixar levar por assuntos que rodam na internet, que os vereadores da oposição estariam agindo sobre ordens de uma pessoa. Que não estão. Eu acho que aqui todos têm caráter, todos têm personalidade o suficiente para decidir o que é bom ou não para o município. Temos amparo dos nossos eleitores e toda a população. Por outro lado, senhor presidente, eu vejo que as redes sociais de extrema importância para são de fatos sérios, como os ocorridos das greves dos caminhoneiros. É um instrumento, uma ferramenta de grande utilidade, se bem usada. Então, eu acredito que nós podemos tornar a nossa cidade um pouco melhor, se levado a sério. Eu não acredito em fatos precipitados por parte de ninguém aqui dentro dessa casa. Nós só temos que, neste momento em que o país vem passando, né, de anseio popular por justiça, pela coisa certa, temos que ouvir o povo. Nós aqui temos que ser partidos políticos, interesses pessoais e agir de acordo com o interesse do povo, não de acordo com o nosso interesse. Muito obrigado por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Cumprimento também toda a população que nos acompanha pela internet e toda a população presente hoje aqui nesta casa. O que tenho a dizer esta noite é sobre o tema ápice desta sessão ordinária, onde será instituída a comissão parlamentar de inquérito aprovada na sessão anterior. Renovo o manifesto de total confiança nos vereadores e permitam-me fazer algumas reflexões sobre aquilo que penso e o que desejo. Entendo que todos pensem e devam agir de forma mais correta possível e estabelecer como meta principal a justiça e fazer o que é certo e aquilo que abrange nossa competência dentro das investigações, que irão apurar as possíveis irregularidades e dirimir as dúvidas que pairam da atual administração em contratos correlacionados com o relatório da Polícia Federal. Devemos agir, e cito o dito popular, com a cabeça no lugar, dentro principalmente da legalidade e do bom senso. Entendo que o caminho é a prudência acima de tudo. Nesta CPI, não podemos achar
aquilo que não existe, e menos ainda esconder fatos e evidências. Tudo deve ter equilíbrio, sensatez, lógica, critérios. Enfim, tudo na base da legalidade com racionalidade para validar o ato. Não podemos nos precipitar. Isso pode gerar uma instabilidade muito grande e desconfiança de ambos os lados. Se pecarmos nesse ponto, que seja por excesso de zelo e não pela falta dele, a fim de evitar qualquer contestação futura. Após o início dos trabalhos, temos a responsabilidade de tratar os levantamentos que serão realizados através da CPI, dando segurança jurídica ao processo e garantindo as prerrogativas dos poderes. Aquilo que compete ao legislativo vamos apreciar e aquilo que compete ao judiciário podemos encaminhar. De modo que devemos, desta forma, agir com muita seriedade para não macular toda a investigação. Termino dizendo, senhor presidente, que todos nós somos passíveis de erros e temos consciência disso. E nós, homens públicos que somos, devemos nos policiar ainda mais. E se houver fato comprovado dentro destas investigações, que as punições cabíveis, dentro das formas que as leis emanam, sejam aplicadas corretamente. Que Deus nos proteja e nos dê sabedoria para conduzir este processo na melhor forma. Que as emoções deem lado à razão e a justiça prevaleça. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Rossi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite àqueles que nos acompanham pela rede social, pelo site da Câmara. Boa noite à plateia presente. Senhora presidente, eu tenho cobrado nessa tribuna por melhorias, não só eu, como todos os nobres colegas, melhorias em todos os setores possíveis, melhorias para todos os cantos da nossa cidade. Eu tenho subido aqui, trazendo reclamações de munícipes, tenho subido para fazer indicações e para falar dos problemas que a nossa cidade enfrenta, para cobrar da Sabesp, para cobrar da concessionária que administra a nossa rodovia, para cobrar do trevo do Bidico, enfim. Mas eu vejo que sozinho nós não saímos do lugar. Juntos nós somos muitos e muito mais fortes. Basta ver a manifestação dos caminhoneiros que provou a todos nós e ao governo que unindo forças é a melhor maneira de conseguir algo nesse país. Eu sei que todos nós estamos sentindo na pele os efeitos dessa manifestação. Quer seja por falta de combustível, por transporte público, supermercados vazios, frangos morrendo em granjas, leite jogado fora, hospitais correndo riscos, e por aí vai. Mas se esta era a única maneira de chamar a atenção do governo, então que assim seja. Nós temos a maior carga tributária do mundo. É uma vergonha. E o povo não aguenta mais. É preciso parar de acreditar em planos de governo, que são planos eleitoreiros, que são feitos para nos enganar e que nunca são cumpridos. Como que eu, como político, posso ir até um determinado bairro e falar o que precisa ser feito naquele bairro e colocar no meu plano de governo? Como? Quem sabe o que precisa naquele bairro é quem mora lá. Quem sabe das necessidades, das melhorias que tem que ser feitas na cidade é quem mora nela. Quem sabe dos apertos do dia a dia, na saúde, na segurança, na educação, é o cidadão. Então, quem tem que falar o que tem que ser feito é o povo. Não é o político que tem que ir lá fazer promessas,
colocar no seu plano de governo o que ele pensa, é o povo que tem que ser ouvido. E falar o que está precisando e fazer com que seu governante atenda. É assim que eu acredito que tem que ser uma política e uma maneira de se governar. Eu fico revoltado com algumas coisas. Nós fizemos inúmeras cobranças aqui no nosso trecho da Marechal Rondon. Nós demos 82% de voto para o governo do Estado. Nós fomos conversar com o governador, nós fomos falar com o vice-governador, nós fomos por 2 vezes falar com o presidente da concessionária. Certo? Fábio, Rodrigo, Thiago, Cláudio, Zé. 2 vezes. O que ele nos colocou? Que o único que tem prerrogativa para mexer no contrato da obra da concessionária é o governo. Nós fomos lá pedir um trevo, pelo menos um, do Bidico. Nós vamos ganhar, e nós já sabemos disso, porque nós ouvimos da boca do presidente que o governador, que ninguém foi lá e alterou o contrato, como alterou em Tietê, alterou em Cerquilho, alterou em Porto Feliz. Lá parece outro mundo. Quando a gente vai daqui para lá e chega lá, parece outro mundo. Quando você vem de lá para cá e entra na Rondon, que vem para Laranjal, parece que nós somos esquecidos. O que o presidente nos falou? Que não está no cronograma. O que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar, ali no trevo do Bidico, uma rotatória ridícula, igual tem em Jumirim, ridícula, igual tem em Pereiras. Então é isso que nós vamos ganhar. E nós demos 82% de voto para isso. Nós não temos força, não foi falta de vontade. Nós fomos lá pedir, fomos lá cobrar, e nós fomos em várias vezes, em vários vereadores. Foi nos passado que o contrato de concessão ele é imexível. Só quem tem autonomia e prerrogativa de mexer é o governo do Estado. Então essas coisas acabam revoltando a gente. Ainda bem que nós temos alguns deputados que olham pela nossa cidade, ainda bem, mas são poucos. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pela corrupção, pelo tráfico de droga, pelas favelas, pelo assassinato de policiais e de pessoas inocentes, pela prostituição e por aí vai. Aliás, as únicas coisas boas que a gente ouve lá fora quando viaja é sobre futebol e sobre a nossa farta comida, gastronomia. O resto é tudo notícia ruim. Quem viaja sabe o que eu estou falando. É só ligar a televisão lá fora para ver como é que é tratado o Brasil. Só que o Brasil tem um potencial de produção agrícola e agropecuário que nenhum outro país no mundo tem. Nós temos o solo mais rico e fértil do planeta e ainda temos gente que passa fome. Nós temos tudo para nos tornar uma potência mundial, mas somos conhecidos lá fora pela corrupção, pelo roubo do dinheiro público. Eles falam que é desvio de dinheiro, mas é roubo mesmo. Né? Os bilhões que esses empresários e políticos roubaram, e aqui eu abro um parênteses, porque a gente sempre fala da classe política, mas os empresários são corrompidos e corrompidores. Então, é empresários e políticos, tanto é que está aí, na mídia. E que esses bilhões que roubam, daria para resolver o déficit da Previdência no Brasil, daria para resolver os problemas da saúde e da educação no Brasil, daria para resolver o problema da segurança no Brasil, daria até para fazer mais cadeia para prender esse ladrão. São esses corruptos e sem vergonhas que fizeram com que toda a classe política ficasse desacreditada. E hoje nós somos taxados por isso. Os bens pagam pelos maus. Mas graças a Deus, senhor presidente, que ainda há esperança. Graças a Deus que existem juízes como o doutor Sérgio Moro. Graças a Deus que existe a Polícia Federal. E graças a Deus que ainda existem políticos do bem, que querem o melhor para o Brasil e querem o melhor para a sua cidade. E é aqui, chegando na minha cidade, que eu penso, e eu acredito, que para a nossa cidade ainda há tempo de fazer uma política séria e competente, ainda há tempo que as pessoas se defendam, que provem sua inocência, ainda é tempo que essa Câmara faça seu trabalho. Laranjal ficou manchada com a presença da Polícia Federal. Foi manchete em tudo que é meio de comunicação, e eu precisava fazer esse desabafo. Esta casa está dando exemplo de transparência, porque ainda acredita na justiça, e aqui qualquer um terá a chance de provar a sua inocência e ser absolvido.
mas condenado se for culpado. Agradeço a Deus por me dar a oportunidade e me conceder a lucidez para poder presidir essa casa nesse momento democrático e de grande importância. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Hoje, novamente, casa lotada. Isso muito nos orgulha em recebê-los. Nesses 15 dias, desde que o requerimento sobre a CPI foi unânime votado nesta casa, chegou até a mim, e acredito, até a vocês, nobres colegas, muitos questionamentos, em vários sentidos. O que pensamos sobre o que está acontecendo? O que vai dar isso? Onde queremos chegar? Há um grande desconforto nesse momento dentro do nosso município. Nós que encabeçamos o requerimento e o suspeito, tanto para nós quanto os suspeitos de irregularidades, no caso o prefeito. Hoje precisamos votar novamente, de forma unânime, a abertura dessa CPI, para que possamos esclarecer dúvidas que pairam sobre o nosso município, sobre nossas cabeças e de todos os cidadãos. Pois enquanto cidadã, há um tempo atrás, só cidadã, eu poderia ouvir todos esses questionamentos e se eu não quisesse, eu não precisava nem me manifestar. Podia fazer de conta que eu não havia escutado tais reclamações ou questionamentos. Mas hoje, enquanto vereadora, e mediante tudo isso, eu tenho por obrigação representar os munícipes e ir a fundo em qualquer questionamento, por menor que seja, o que não é o caso, pois a suspeita é séria e hoje, com esse pedido da CP, os alertas e a atenção precisam ser redobrados. Mas, falando em atos do município, senhor presidente, eu aproveito o momento e peço um ofício. Na verdade, eu deveria cobrar uma resposta de ofício, mas eu vou fazê-lo novamente. Eu peço que oficie os órgãos competentes para que me mande alguma informação sobre a legalização dos imóveis do suposto loteamento que abrange a Rua Estela Moraes, do distrito de Maristela, que falamos sobre o programa Casa Legal, que já foi Estela Mares. Obrigada, Ivete. Do distrito de Maristela, que já falamos aqui em tribuna, já foi falado com alguns vereadores que me deram algum parecer, mas os órgãos responsáveis não mandaram nada. Então, gostaria que oficiasse novamente. Falamos de casos grandes, pequenos, maiores ou menores. Existe um que pode ser tão pequeno aos olhos de alguns, mas, como é pedido de munícipe, eu volto a falar. Há mais de um ano, Maristela pede uma pequena mesa de som e 2 microfones para fazer exéquias no velório do distrito. E isso é um questionamento que vem há anos. Um pedido simples que eu acredito que dá para ser feito. E em respostas ao ofício há um ano, diz que são pequenas coisas que já estavam no cronograma. Então, gostaria só de relembrar que isso é um pedido que ainda os munícipes continuam fazendo. Falando em movimentação, falando em paralisação, quem teve a oportunidade de estar aqui quando tomamos posse, no uso da minha palavra no dia da posse, eu apenas fiz a leitura de uma parábola da ratoeira, onde ela contava, depois procurem se informar se alguém não ouviu, que quando o rato na casa se assustou com uma ratoeira e todo mundo achou que não era problema,
todos os bichos da fazenda acharam que não era problema deles, o fim foi trágico. Então, hoje, no nosso município, nós temos que abrir os olhos e saber que o problema de um é problema de todos. O que parece que não vai te afetar, pode afetar sim. E eu pego um gancho na paralisação dos caminhoneiros. Esta é a real demonstração que casa com essa parábola. De repente, o cidadão que nem carro tem e achou que não seria afetado, hoje ele está vendo o que está acontecendo nos dias atuais. A falta de tudo. Então, ontem, na manifestação dos caminhoneiros aqui no nosso município, onde eu e alguns vereadores estivemos presentes, uma frase me chamou muito a atenção. Estava escrito assim: o Brasil precisa de solução. Os caminhoneiros unidos param a nação. E eu faço uma nova reescrita dessa frase. O Brasil precisa de solução. O povo unido, junto com os caminhoneiros, todos, se quiserem, podem passar a limpo, não só o nosso município, mas sim toda a nação. Boa noite, obrigada. Por favor, pessoal. Com a palavra, o vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia presente e a todos que nos ouvem e assistem. Senhor presidente, primeiramente gostaria de cobrar o Poder Executivo sobre o requerimento número 9 de 2018, do dia 23 de abril, no qual pedimos esclarecimentos sobre tomada de preços da merenda escolar. Como se sabe, o requerimento tem 15 dias de prazo, e do dia 23 de abril para agora já passa de um mês. Então, eu peço em tribuna para que não se esqueçam de cumprir a lei vigente. Quero também aqui reforçar o apoio à grande paralisação dos caminhoneiros. Movimento esse que está mudando a história do nosso país como um acontecimento nunca visto. Essa luta agora passou a ser de todos os brasileiros que estão cansados de tantas coisas erradas no nosso país. O Brasil anda sozinho. O problema é que os governantes jogam a conta para o povo pagar. Aproveitando um assunto que tudo tem a ver com a greve, o que tem acontecido em nosso município, é a força das redes sociais. Essa paralisação de caminhão, acredito que só aconteceu devido às redes sociais. E já foi explanado também, para você ter uma ideia da força da rede social, na próxima eleição presidencial, ela vai ser mais influente que rádio, televisão e jornal. Falo isso porque nos últimos dias, foi falado também, o vereador Nilson falou agora, recebi muitas mensagens sobre vários assuntos envolvendo essa casa e nós, vereadores. Por isso, acho importante, entre fatos e boatos, a presença em grande número de interessados e acompanhar melhor o nosso trabalho. Nobre colega, permite uma parte? Sim, claro. Eu só queria pegar um gancho em relação ao que o nobre colega está citando, em relação à rede social. A rede social, ela vai se tornar, inclusive, um instrumento para ajudar a governar. Sim. Pode ter certeza disso. Que tem a rede social que é criativa, produtiva, e essa sim vai ajudar, vai ser um instrumento de governo, não só para campanha. Porque hoje nós mesmos aqui acabamos pegando a rede social e inúmeros problemas que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E através da rede social nós fazemos o encaminhamento dos pedidos, né? Quer seja aqueles que postam, quer seja aqueles que nos encaminham, né? Só queria acrescentar isso. Obrigado. Alguns dos assuntos que a gente vai discutir hoje é sobre a CPI. Quero deixar bem claro que iremos buscar da forma mais imparcial possível investigar e relatar todos os assuntos pertinentes a essa CPI, que trata do caso da máfia das merendas. Temos vários apontamentos que preferimos
não pré-julgar, e sim buscar maiores informações. O momento agora, aqui, é de trabalho sério, tanto para nós quanto para o Poder Executivo, que será investigado. Nessa casa, se depender de mim, pode ter certeza que não iremos incomodar em nada o dia a dia da administração municipal. Mas peço também que não dificulte a nossa missão investigativa. Quanto às redes sociais, procuraremos informar sobre o andamento da CPI. E, se preciso, pedimos apoio também para que compareçam e cobrem e ajude a interpretar o que nós iremos levantar. Defendemos a transparência e não politicagem, como alguns dizem. Só isso, obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Senhor presidente, colegas vereadores, presentes, ouvintes, internautas, boa noite. Senhor presidente, eu quero iniciar pedindo que se oficie o senhor prefeito, pedindo as denúncias da Polícia Florestal, que paralisou as obras, as benfeitorias da estrada Silvio Laurenti. E sugerir que, já que a estrada Silvio Laurenti está parada, que cuidem um pouquinho da estrada do bairro Pará, que está realmente intransitável. Que felicidade poder ver esta Casa de Leis novamente repleta, com a presença de grande número de cidadãos e cidadãs de nossa Laranjal Paulista, acompanhando e participando desta sessão. Isso é muito importante. Enquanto as pessoas falarem que não gostam de política, enquanto as pessoas não participarem da política, não acompanharem a política no seu dia a dia, dificilmente nosso país vai encontrar o seu rumo. Vejam a situação de descaso em que o nosso país se encontra. Uma falta de comando, onde uma grande parcela dos políticos deste país se corrompem sem dó nem piedade, enganando o povo e submetendo-o à miséria, não somente material, mas principalmente miséria moral. Um governo que cobra altos impostos em tudo o que a população necessita. Neste país, tudo tem imposto embutido, mas que, em contrapartida, o que o governo oferece à nossa população? Uma saúde precária, uma educação que não educa, uma segurança pública que não funciona. E, para piorar, temos uma justiça lenta e muitas vezes também é corrompida pelos poderosos. Poderosos que raramente são condenados. E quando são, isso ocorre somente após muitos e muitos anos. E centenas de recursos que não são acessíveis aos menos favorecidos. Uma justiça que dá a esses políticos corruptos a liberdade de ter uma vida de regalias e benefícios, onde os honestos é que têm que pagar pelos desonestos. Um país onde impera a impunidade, onde os espertos, os que gostam de levar vantagem em tudo, ainda são muitas vezes admirados e apoiados por uma parcela da população. Um país onde muitas pessoas se conformam e ainda acham engraçado afirmar que tal político roubou, mas fez alguma coisa. E contentam-se com as migalhas que recebem e que têm medo de perder. Nós não podemos aceitar essa dura realidade. Temos que fazer a diferença. Não vamos conseguir consertar o nosso país, prezados colegas, mas não podemos ser omissos diante dos problemas relacionados ao nosso município e que estão nesta casa para serem investigados. Façamos a nossa parte. Que Deus nos ilumine e nos ajude neste momento importante para a Laranjal Paulista. E aos caminhoneiros do meu Brasil,
o meu aplauso por este ato de cidadania e coragem. Mostraram que quando o povo reage, os governantes se vergam. Obrigada. Com a palavra, o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus pares. Boa noite, ouvinte da internet. Boa noite, presente, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um ofício à rodovia, empresa Rumo Ferrovias, para que faça uma poda e uma limpeza entre a Rua Barão e o Rua Hordelli. Lá está muito mato, está muita sujeira, e lá agora o prefeito, o doutor Alcides, iluminou aquela praça, lá ele podou a árvore, o secretário da Agricultura podou a árvore lá. Quer dizer, está um lugar muito bom, mas tem ainda muita sujeira lá debaixo. Então é necessário que essa empresa tome providência o mais rápido possível para trazer segurança aos nossos munícipes. Eu gostaria de fazer um ofício à Sabesp, senhor presidente, que faz mais de 20 dias que tem na rua Camilo Palandri, na altura 208, vazamento de água, em grande quantidade lá. Até agora não tomaram providência. Senhor presidente, falando em relação à CPI, foi muito bem explanado para o nosso vereador Tiago, e eu vou fazer as palavras da Vossa Excelência, as minhas. Que apure, que mostre o que é correto, que seja feito o que é certo. Infelizmente, eu tenho que corrigir um pronunciamento que foi feito aqui, que um vereador falou que se não fosse verdade. Mas como que pode falar que não fosse verdade? Está gravado. Mas em termos disso, para a gente ver. Então, senhor presidente, eu gostaria de dar minha opinião agora em relação aos caminhoneiros. Eu aqui em 2013, eu estava em São Paulo, eu fui e participei junto no manifesto dos estudantes quando teve aumento da passagem de ônibus. E lá eu presenciei muita movimentação pacífica dos estudantes. O que acontece? Aqui eu falei que eu vi pessoas mascaradas quebrando lojas na Vila Paulista, lá na G1, mostrando tudo isso aí, quebrando lojas, saqueando, corrompendo o manifesto que seria legítimo e correto. E, por vias, apareceu no estado, porque foi no Rio de Janeiro, São Paulo, vários estados, e tem um estado que teve uma pessoa que foi contratada por R$50, que teve um acidente de fogos, eu acho que muitos se lembram disso. E ele denunciou que era pago para denegrir a imagem dos estudantes. Da mesma maneira, eu gostaria de chamar a atenção de todos que a briga do caminhoneiro é legítima, é correta, é plausível e tem todo o meu apoio. Porque eles estão apoiando, estão brigando para o Brasil melhor. Não por um pedágio, simplesmente como eles estão falando. Não por causa de um eixo. Porque eles sabem muito bem que vai abaixar o diesel, mas vai subir a gasolina, ou alguém vai pagar de alguma outra maneira esse imposto. É isso que eles estão brigando. Não brigando por causa do seu umbigo. Eles estão brigando por causa de uma nação, nosso país. E eu acho legítimo essa aí, eu apoio eles e peço, por favor, cuidado com as correntes erradas. Está tendo no Facebook algumas coisas, palavras que não são corretas. Isso só denigra a imagem dos caminhoneiros. Os caminhoneiros largaram sua família, estão passando lá apertado, estão no meio, imagina como é o banheiro, como é a comida, como é o banho. Eles estão lá passando um aperto danado com a polícia, pegando o pé, tudo. E nós temos que fazer a nossa parte. Temos que apoiar, sim. Temos que buscar e apoiar mesmo. Como todos nós vereadores falaram, apoio e temos que buscar a melhoria do nosso país. Mas cuidado, em 2013, o grande gigante, com braço forte, acordou, foi despertado. Mas devido a algumas mídias, algumas correntes falsas, acabou o quê? Emitindo o quê? O estudante queria mais médico, queria bolsa não sei o quê, queria a escola não sei do quê. Não era isso que eu queria inicialmente. Então, divagou muito a palavra e perdeu a força. Não podemos
passar mensagens inverídicas, mensagens tirando sarro. Eu estou pegando muita mensagem no Facebook, verdadeiras, legítimas, que são muito boas, mas também estou pegando muitas que estão tirando sarro, estão fazendo piadinha, de um momento tão difícil que nós nos encontramos. Deixa a piada para quando acabar tudo. Depois nós vamos sentar, vamos lembrar o que foi feito para conseguir o sucesso disso. Mas primeiro vamos tentar conseguir um sucesso, se unir as forças. Nós temos que se unir, senhor presidente. Unir essa força, apoiar um manifesto, ver o que eles precisam, é que eu falo. Não adianta ir no supermercado e encher seu carrinho com 20 litros de leite. Deixa para outro que não tem condição de comprar 20, mas deixa para ele comprar lá. O que está acontecendo? Tem gente que está comprando uns 8 barril de gás. E aquele coitado que não tem dinheiro para nem comprar o dele. Compre um, deixa para outro que precisa. Deixa para outro que precisa. Está acontecendo isso, senhor presidente. Então, quem pode compra tudo lá. E deixa de comprar aqueles 40 que não pode comprar, que tem suas crianças, que tem o leite. Vamos pensar, se a gente consumir tudo, não vai conseguir, nós não vamos conseguir apoiar o manifesto. Temos que ser racional nessa hora. Nós temos que comprar o necessário e deixar para o próximo que estão precisando também. Aqueles estão pagando R$10 o litro de álcool, não só o litro de gasolina, não só quem está vendendo é um crime, mas quem está comprando. Pessoal, peço silêncio para ele concluir a palavra dele. Obrigado, senhor presidente. Mas quem está comprando também está cometendo, na minha opinião, um erro gravíssimo é furar o nosso manifesto. Não é greve caminhoneiro, é manifesto. É um manifesto para um país melhor. É um manifesto, muita gente está pedindo até a intervenção militar, para que tenhamos uma política melhor. Se nós não fizermos isso, não vai mudar em nada. Se nós não procurar agora deixar esse gigante de braço forte acordado, com notícias verdadeiras, apoio real, que eu falo aqui que é real, é parar de comprar milhões de produtos do supermercado deixando para o próximo. É começar a consumir só o que você consumir agora, o seu gás unicamente, e não ponham gasolina no preço exorbitante que se encontra aí, que estão vendo em São Paulo, estão vendo em todo lugar. Isso é caso de polícia, o preço que estão cobrando. Não podemos. Eu peço a todos, senhor presidente, eu peço a que estão escutando, vamos apoiar, vamos buscar um país melhor, vamos mudar o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. O senhor secretário fará a segunda chamada. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Regina Martins Correia Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadeira de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Presente. Vereador Nilson Ventres. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Vereador Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Ordem do dia. Processo número 178, projeto de lei número 16 de 2018, do Poder Executivo. Institui o benefício de gratuidade no transporte urbano municipal de Laranjal Paulista em favor dos estudantes da rede pública de ensino fundamental portadores de deficiência física, motora, auditiva, visual ou mental e da outras providências. Em primeira discussão. Presidente. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, eu gostaria de deixar notada na nota vida a justificativa e agradecimento que foi uma indicação minha desse projeto de lei. E pedir apoio de todos os nobres pares. Esse projeto de lei tem como objetivo de proporcionar gratuidade ao transporte urbano do município de Laranjal Paulista aos estudantes da rede pública de ensino fundamental, portadores de deficiência física, motora, auditiva, visual e mental.
O interesse da referida propositura sugere a compreensão que a acessibilidade física é um primeiro requisito para a universalização do ensino, já que ela garante a possibilidade a todos de chegar até a escola, circular em suas dependências, utilizar funcionalmente todos os espaços e frequentar a sala de aula. Isso é o que a gente sempre preconiza, a introdução dos deficientes físicos no nosso meio. Muito obrigado. Continua em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Senhor presidente, só para clarear, a comissão que faço parte encaminhou ao senhor prefeito um ofício tentando sanar algumas dúvidas em relação a esse projeto. Então foi questionado se houve um levantamento de quantos alunos fariam uso desse benefício. Aí veio a resposta. Não houve levantamento formal, porém o projeto de lei em questão foi elaborado em razão da demanda que se apresenta no cotidiano da prefeitura. Então não veio a resposta. Segunda pergunta, indaga se haverá ônibus adaptado para a locomoção dos alunos cadeirantes. Aí diz que a empresa concessionária vai ter que se virar. Aí a terceira pergunta, inquiriu ainda qual é a empresa concessionária que irá prestar esse serviço. E aí a resposta, que a empresa concessionária é a que faz a prestação de serviços já no município, mas não citou nome. Então, o projeto vai ser aprovado hoje, mas fica esse questionamento. Ok. Continua em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 265, projeto de lei número 20 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 300, projeto de lei número 21 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 301, projeto de lei número 22 de 2018, do Poder Executivo. Autoriza o município de Laranjal Paulista a contratar a Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 312, projeto de lei número 23 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 311, projeto de resolução número 1 de 2018, dos vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. Dispõe sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de Laranjal Paulista, a nomeação de membros e da outras providências. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, só queria justificar que eu não posso votar, segundo nossa Procuradoria Jurídica, junto com a Vossa Excelência, mostrando que eu tenho impedimento em votar.
Então, eu queria justificar e deixar em ata viva constatado isso aí. Mas eu mostro que sou a favor da abertura à CPI. Continua em única discussão? Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por 10 votos a favor e 1 abstenção. Processo número 318, requerimento número 11 de 2018, dos vereadores Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, José Roque de Camargo e Ivete Aparecida Migliani. Requerem cópia na íntegra das portarias de nomeação dos atuais secretários municipais e requerem cópia na íntegra da portaria de nomeação da comissão de licitação e da portaria de nomeação do pregoeiro e da sua equipe de apoio. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 247, projeto de lei número 19 de 2018, dos vereadores Carlos Alberto Rossi e José Francisco de Moura Campos. Institui o projeto Escola Segura na rede pública e particular de ensino, no âmbito do município de Laranjal Paulista, São Paulo. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos os vereadores para participar da 12ª sessão extraordinária que ocorrerá em 2 minutos. O secretário procederá à chamada regimental. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Presente. Vereador Nilson Ventos. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Vereador Tiago Romo Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores.
Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária do dia 28 de maio de 2018. Passamos para a ordem do dia. Processo número 178, projeto de lei número 16 de 2018, do Poder Executivo, institui o benefício de gratuidade no transporte urbano municipal de Laranjal Paulista em favor dos estudantes da rede pública de ensino fundamental, portadores de deficiência física, motora, auditiva, visual ou mental e da outras providências. Em segunda discussão, silêncio por favor, pessoal. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 265, projeto de lei número 20 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 300, projeto de lei número 21 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui sobre esse projeto, de deixar o agradecimento especial ao Samuel Moreira, que hoje é deputado federal, à época secretário, então, de Estado da Casa Civil, que manifestou total apoio e empenho aí nesses pleitos com a Desenvolve São Paulo e autorizou alguns destes projetos. Muito obrigado, é só, senhor presidente. Continua em segunda discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 301, projeto de lei número 22 de 2018, do Poder Executivo. Autoriza o município de Laranjal Paulista a contratar a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga e garantias, e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 312, projeto de lei número 23 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Gostaria de convidar a todos a participar. Aprovado por unanimidade, desculpa. A participar da 9ª sessão ordinária, que será no dia 11 de junho de 2018. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.